Oba, oba pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo, né, para mais um vídeo aula, né? E esse vídeo agora ele é muito importante para vocês, tá? Porque é uma revisão, gente. É uma revisão, tá? Que nós vamos fazer de alguns conteúdos. Vamos iniciar pelo nosso sistema de numeração decimal, onde nós vamos abordar a ordem e a classe, certo? De um determinado número. Então vamos lá, nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal, as ordens e as classes em cima do QVL. O que é QVL? É quadro de valores e lugar. É você saber o valor de um número e o lugar, de acordo com o lugar, a ordem onde ele se encontra. Entenderam? Prestem bem atenção aqui. A letra A, nós temos um número ali, certo? O número 2, 6, 7, 3, 8 e 5. Nós temos 6 números. Então, se nós temos 6 algarismos, então nós temos até sexta ordem. Agora nós vamos saber quem é quem aí dessa sexta ordem, certo? Então, pegando da sua direita para a esquerda, nós vamos começar a descobrir e colocar eles cada um na sua posição, na sua ordem e dentro da sua classe, certo? Sabemos que nós temos aí a primeira, segunda e terceira ordem, esses númerozinhos de verde aí, que ele representa a classe das unidades. Nós temos também a quarta, a quinta e a sexta ordem, que representa a classe dos milhares. E nós temos a sétima, oitava e nona ordem, que representa a classe dos milhões. Porém, todas as classes também têm a sua unidade, dezena e centena, que é essas letrinhas aí, o U, o D e o C. Unidade, dezena e centena. Então nós temos unidade, dezena e centena das classes das unidades, unidade, dezena e centena das classes dos milhares e unidade, dezena e centena das classes dos milhões. Então cada número, de acordo com a sua ordem, ele vai cair na sua posição e aí ele vai ter o seu valor real de quanto ele é. Entendeu? Então vamos lá. Temos aí primeiro aí o número 5. O número 5, ele é o que? Ele é unidade. Ele está na primeira ordem. Nós temos agora aí o número 8, ele está na segunda ordem. A segunda ordem é o que? É dezena. É dezena da classe das unidades, certo? E o número que representa a primeira ordem, que é a unidade, são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Quando ele chega em 10, ele passa para a segunda ordem, que é a dezena, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando ele chega em 100, ele passa para a terceira ordem, que é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Isso tudo da classe das unidades. Quando ele vai para a quarta ordem, ele já vai para a classe dos milhares. Então a unidade da quarta ordem, quem são os números? É 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Quando ele chega em 10.000, ele já vai para a quinta ordem, já da classe dos milhares, que vai ser quanto? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 e 90.000. Quando ele vai para 100.000, ele já passa para a sexta ordem, que de milhares, que é o que? Que representa, os números que representa são 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Quando ele pula para a sétima ordem, ou seja, o sétimo número de uma sequência, ele já está na classe dos milhões. E a unidade de milhões, todos os números que estão na sétima ordem, são quem? São 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. Quando ele chega em 10 milhões, ele já pula para a oitava ordem, que é a dezena de milhões, que é o que? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões e 90 milhões. Quando ele vai para a nona ordem do número, ele já é centena de milhões, que é 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões. Quando ele vai pular para outra classe, que é a décima, aí já é a classe de bilhões, entendeu? Então vamos dando nossa sequência. Nós já temos aqui 5 unidades e 8 dezenas da classe das unidades. Então nós temos 85. Então aí surgiu agora aí o que? O 3. O 3 ele é da terceira ordem. Terceira ordem é o que? É 100, 200, 300, né? Então nós já temos aí 385. A ordem é a ordem de 1000. Então 7 unidades de 1000 vai ser o que? 7.000. Então nós já temos 7.385. Então dezenas de milhar, 6 dezenas de milhar é igual a 60. Então nós temos aí 60
1000 mais 7000 mais 300 mais 80 mais 5. Então nós temos aí 67.385, centenas de milhares. Pode representa quanto? 200.000. Então formamos o que número? 267.385. Esses são os números dentro das suas ordens, das classes e suas ordens aí, esse número da letra A. Vamos dar sequência agora o número da letra B. O número 1, em que ordem ele vai entrar? Na primeira ordem, sempre contando da direita para esquerda. O número 2, em que ordem ele vai estar? Na segunda ordem, que é dezena. O número 3, em que ordem ele vai estar? Terceira ordem, que é centena. Entendeu aí? O número 9, a quarta ordem, que é unidade de milhar, 9.000. O número seguinte é o número 0, então não tem dezena de milhar nessa numeração. Ela é 0, mas o 0 tem que estar ali, tem que constar, entendeu? A próxima ordem vai ser a sexta ordem, que é o número 2, que é o que? Centena de milhar, é 200.000. Então nós já temos aí quanto? 209.321. Entendeu? Vamos continuar. Qual é o número que surge agora? A sétima ordem, que é o número 8. A sétima ordem é o que? Unidade de milhões. Então se eu tenho 8 unidade de milhões, eu tenho 8 milhões. Como é que eu vou ler esse número? 8.209.321. Entendeu agora? Vamos lá. Exemplo, o número 587. O valor relativo do algarismo 5 é de 500, pois ele ocupa a terceira ordem. Tá vendo? 500, terceira ordem. 5 centenas é 500, certo? Ordem da primeira classe. Já o seu valor absoluto não muda, é ele mesmo, é sempre ele. Então o que quer dizer isso, gente? Que o número, ele tem dois valores, ele tem o valor relativo e o valor absoluto. O valor relativo de um número é o valor que se encontra, e a classe. Se ele está na classe das unidades, ele tem um valor. Se ele está na classe de milhar, ele tem outro. Na de milhão, ele tem outro. E aí sucessivamente. Entendeu? Agora já o valor absoluto dele é ele mesmo. Ele é 5, 5. Ele é 3, ele é 3. Entendeu? Não depende da posição dele. É o nome dele, o absoluto. Sabemos que tudo na vida tem que ter sua base. E na matemática podemos dizer que a sua base são as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. É que o importante, ou seja, o principal para o aluno é ele aprender as 4 operações, né? Que ele dominando as 4 operações, a matemática jamais será difícil para ele. Podemos definir a adição como uma operação que faz com que aumenta a quantidade das coisas, certo? Para isso existem várias palavras que dão sentido à adição, como por exemplo, somar, acrescentar, aumentar, adicionar, juntar, incluir e outras mais, né? Para efetuar a operação de adição, independente da quantidade de números, contando da direita para a esquerda, colocamos sempre um embaixo do outro. Veja o exemplo do número 45.432 mais 321. Observe que temos duas sequências de números. A primeira com 5 números, ou seja, algarismo, e a segunda com 3. Os demais são, os termos são, primeiro a parcela, segunda parcela e soma o total. Certo? Observe bem aí que o sinal que nós usamos, que representa a adição, que é esse sinalzinho que o bonequinho está adicionando para vocês aí, certo? E vamos lá, como é que se procede isso aí? Pegamos simplesmente o primeiro número da nossa direita à esquerda, que o primeiro ele está na base da unidade, e vamos juntar, ou somar ou adicionar, né? Como tem aí no exemplo, o 2 mais o 1 que está embaixo, chegamos a 3. O 3 mais o 2, chegamos a 5. O 4 mais os 3, chegamos a 7. O 5 a gente repete porque não tem nenhum embaixo para somar ele, como também o 4. A subtração é uma operação que diminui a quantidade de outra. Existem várias palavras que dão sentido também à subtração, que é tirar, perder, sair, diminuir, subtrair, dar, vender e etc.
Para resolver essa operação, que é a subtração, independente da quantidade de números, contando da direita para a esquerda, colocamos sempre um embaixo do outro. No caso da subtração, o número de maior valor fica em cima e o de menor provavelmente embaixo. Exemplo, nós temos o número 8.649 menos, olha o sinalzinho de menos, olha o bonequinho mostrando a vocês aí, certo? Menos 1.426. Observe que temos duas sequências de 4 números. Vamos armar colocando um embaixo do outro, seguindo a orientação da direita para a esquerda, sempre colocando o maior em cima e o menor embaixo. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença, como vocês estão vendo aí no exemplozinho aí, já a operação armada. E nesse caso aqui é simplesmente nós vamos tirar, certo? Ou diminuir ou subtrair. No caso 9, tirando 6, vamos ter um resultado de 3. O 4 tirando 2, vai ficar o 2. O 6 tirando 4, fica 2. E o 8 tirando 1, fica 7. Neste caso que durante a operação de números de cima, o número de cima será menor do que o de baixo. Neste caso, temos que pegar emprestado do número seguinte. Um exemplo. 8.649, ele está como minuendo, porque ele é de maior valor e ele fica em cima, como você está vendo escrito ao lado, e 6.836 está como subtraindo, fica embaixo, certo? Mas repare que na sequência do número, a sequência dos minuendos, existe um número que ele vai estar menor do que o subtraindo que está embaixo. Observa? Então agora vamos resolver. O 9 menos o 6 vai ficar 3. O 4 menos 3 vai ficar 1. Repare que até agora está tudo normal. O de cima está maior, fica fácil a gente subtrair. Agora já no número seguinte, você vê que tem um 6 menos 8. O 6 é menor do que o 8. E jamais podemos tirar do menor, tirar o maior. Nesse caso nós vamos fazer como? Tomar emprestado do número que vem seguido a ele. No caso, quem segue o 8 é ou quem segue o 6 é o 8. Então eu tomo uma dezena do 8, que o 8 está na casa de milhar, eu tomo uma dezena e vou colocar essa dezena junto com o 6, que vai ficar 16. Então agora nós temos 16. Já posso tirar o 8 de 16, porque o 16 é maior. Então 16 menos 8 fica 8, certo? E já o 8, que estava na casa de milhar e eu tomei uma dezena, ele ficou com 7. Diminuiu 1, não é isso? Então, mas mesmo assim continua maior do que o de baixo. Então eu posso simplesmente tirar o 7 menos 6, que vai ficar 1. E aí eu tenho o resto ou diferença, que equivale a 1.813. Resumindo, 8.649 menos 6.836, eu vou ter um resto ou uma diferença de 1.813. Bem, o sinal da subtração é esse sinalzinho aqui, como já disse que o bonequinho está apontando, é esse tracinho. O minuendo e o subtraindo são os termos da subtração. O resto e a diferença é o resultado da subtração. Não esqueça. O minuendo tem que ser sempre maior ou igual ao subtraindo. A subtração é a operação também inversa da adição. Assim como na adição, coloca-se sempre naquela ordem, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e aí por diante. Bem, vamos praticar agora, certo, de como resolver uma situação, um problema. Eu tenho um exemplo aqui. Beto e Ana estão juntando dinheiro, cada um deles quer abrir uma caderneta de poupança. Veja no quadro abaixo a quantidade de cada um deles, que cada um deles possui. Repare bem esse enunciado. Vocês estão notando aí que a palavra juntando ela está maior, está destacada, né? Por quê? Porque ela é a palavra-chave. É isso que vocês têm que observar quando vocês estiverem lendo
uma situação problema. Para que isso? Para vocês descobrirem que tipo de operação vocês vão ter que usar para obter o resultado. Juntando, vem da palavra juntar. Juntar se refere ao que? A adição. Aqui vem a pergunta: o valor que Ana e Beto juntos já pode aplicar na caderneta de poupança é. Então, o que foi feito? Peguei o valor de Beto, que se você reparar nas notas aí dá 107, certo? E juntei com o valor de Ana, que na tabela aí em cima vocês vão ver que dá 80. Então, usei o sinal da adição, que é essa cruzinha, certo? 107 mais 80. A primeira parcela é a de Beto e a segunda parcela é a de Ana. A soma, ou o total, vai ser o resultado. 7 mais nada, continua ele mesmo, o 7. Nada mais 8, vai para 8. E 1 mais nada fica 1. Então a soma e o total é 187. Esse aí é o cálculo que você tem que fazer para conseguir uma resposta. E depois você vem nas questões. Tem a questão A, B, C e D. Certo? Qual é a questão que bate com o seu resultado? No caso aqui é a questão A. E aí você marca a questão A. Entendeu? Então uma doceira fez 897 docinhos. Já vendeu 765. Quantos falta vender? Observe bem, a palavra vendeu, ela está destacada. Por quê? Porque é a palavra-chave. Quando a gente vende alguma coisa, nós estamos tirando do nosso estoque. Quando tira do estoque aquilo que foi vendido, está diminuindo. Diminuir se refere ao que? Que é a operação? Subtração. 897, que é o minuendo, certo? Que é o maior número. Lembra da explicação anterior? O maior tem que ficar em cima e o menor fica embaixo. O maior sempre é o minuendo e o menor é o subtraindo. Então o maior está em cima e o 765, certo? Que foi vendido está embaixo. Eu vou fazer o que? Eu vou subtrair o minuendo pelo subtraindo. Olha o sinal da subtração lá, tá vendo do lado? E olha o bonequinho aí apontando aí, ó, tá vendo? Esse bonequinho parece aqueles alunos danadinhos na sala que não fica quieto, né, pai? Só fica balançando os braços, né? O boneco danado. Já tá me deixando tonto aqui de tanto balançar o braço aí. Mas vamos lá. Então vamos fazer a nossa subtração, certo? Eu tenho a primeira unidade, você tá vendo ali, o U, o D e o C. Unidade, dezena e centena. Na unidade eu tenho o 7, vou subtrair, ou seja, eu vou tirar o 5, vou ficar com 2. Na dezena eu tenho 9 dezenas, vou tirar 6 dezenas, vou ficar com 9 menos 6, 3. E na centena eu tenho 8, que eu vou tirar 7. 8 menos 7 fica 1. O resto, a diferença é igual a 132. Eu vou aqui nas questões e vou procurar qual é o número que está igual ao meu resultado. Você pode reparar que é o de baixo, o último no caso, né? Que é o 132. E aí eu marco ele, com a plena certeza de não ter errado. Entenderam? Multiplicação é a operação de juntar, somar, adicionar, acrescentar números iguais. Ah, professor, juntar, somar, adicionar não é a mesma adição? É a mesma adição. Porém, olha o que tem escrito em cima, números iguais. Então, quando você soma o mesmo número, você está multiplicando, entendeu? Então vamos lá o exemplo. Eu tenho aqui 2.567 vezes 4. Nesse caso nós vamos repetir o número 2.567 4 vezes, certo? Vamos lá fazendo aqui. Vamos formar 2.567 mais ou 2.567. Eu vou armar as duas juntos, certo? Repetir lá o 2.557, o daqui eu já botei vezes 4. Por quê? Porque aqui eu vou repetir ele 4 vezes, ó. 3, 4 vezes. É a mesma coisa aí, é duas multiplicações. Por quê? Porque essa adição daqui do lado, os 5.567 são todos iguais, não estão? Então isso aí que é a multiplicação, gente. Não tem bicho de 7 cabeças. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação. Vamos pela base mais rápida aqui.
certo? Aqui o 4 vezes 2.567. Vamos lá, 4 vezes 7 vai dar quanto? Quanto é o 4 7 vezes? Certo? Vai dar 20, ó, olha o resultado aqui apareceu, olha, 10.268. Vamos ver se é ele, vamos lá, 7 vezes 4 vai dar quanto, mesmo que estamos começando? 28, 28, não passou de 10? Não passou até de 20, né? Então nós vamos botar o 8 e vamos subir quem? O 2 que fica na frente. Entendeu? Aí vamos voltar para o 4 de novo. Vamos pegar o 4, ver quanto é 4 vezes 6. Ou seja, o 6 4 vezes. Que vai dar 6 vezes 4 vai dar 24. 24 mais o 2 que está em cima dá 26. 26 também passou do 20. A gente bota o 2 lá em cima. Agora vamos fazer o 5. O 5 vezes 4 vai dar quanto? 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. Certo? 20 com mais 2 que tem lá em cima vai dar 22. Como passou do 20, eu vou botar o 2 e vou subir mais outro 2. E agora por final vou multiplicar o último, que é 4 vezes 2. Ou seja, é o 4 duas vezes ou o 2 4 vezes. Que 4 vezes 2 vai dar 8. Mais o 2 lá, fechamos em 10. Então tá aí o resultado que confere com a resposta aqui. 10.268. Então lá também vai dar 10.268. Tudo igualzinho. Deu para entender o que é a multiplicação? Os termos da multiplicação. Que os termos da multiplicação são multiplicando, multiplicador e produto. Divisão é a operação de dividir, separar, distribuir, repartir e etc. Olha o exemplo aqui. 96 dividido por 3. Nesse caso, nós vamos descobrir quantas vezes podemos repetir o divisor para chegar perto ou igual o dividendo. Mas quem é divisor e quem é dividendo, professor? Quem é? Vamos lá que a gente vai ver isso agora. Nós temos o que? 96 dividido por 3. O 3 é o divisor, é o que fica aqui dentro do cercadinho, certo? E o 96 é o dividendo. Então já sabe quem é. Então como é que a gente vai fazer? Qual é o primeiro número do 96? É o número 9. 9 dividido por 3. Como é que vocês vão fazer? Você vai ver quantas vezes você vai repetir o 3. Vai somar ele, mais ele, mais ele. Para ele chegar perto ou igual a 9. Qual é o número que pode ser? O número 3. Por quê? Porque se você pegar o 3 vezes 3, 3 mais 3 mais 3, você vai ter um resultado que é o 9. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse 9 e subtrair do 9 de baixo, que vai dar o 0 que já tem aí. Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descer o 6, ó lá, ó. Pegou o 6 lá, desceu ele. Tem que trabalhar número por número. Não pode fazer de vez. Tem gente que vem fazendo com a calculadora e não está botando nenhum quociente nem nada. Só está botando a resposta. Eu estou considerando a metade da nota. Entendeu? Então vamos lá. Baixou, ficou 6. Agora nós temos quanto? 6. Quanto é 6 dividido por 3? Você vai procurar ver quantas vezes você repete o 3 para chegar em 6 ou perto de 6. 2. Você repetiu 3 duas vezes, você vai ter o que? 2 vezes 3 vai ter 6. E agora você subtrai. 6 menos 6 vai dar o 0, que já é o resto. É mais um termo da divisão, o resto. E por final nós vamos ter quem? O quociente, que é o 32. Então o 32 é quociente. Então tá aí os termos que você tem que colocar. O número que está sendo dividido, o dividendo, é o 96, o número maior. O divisor é o que vai, a quantidade que você vai repetir para chegar no dividendo. E o 32, no caso que está embaixo, é o quociente. É o resultado, a resposta, 32. Nada como um dia após o outro e Deus na frente de tudo. É isso aí, pessoal, certo? Vamos ter fé em Deus, vamos ter esperança que tudo vai se encaixar e tudo vai voltar ao normal, pessoal. E vamos seguir em frente, porque a luz que está à frente da gente só vai nos trazer boas esperanças. Boa sorte, pessoal. Tchau.